livro, tá? Um livro incrível. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O prazer te escraviza. Então eu entendo que é uma falta de fé num bem maior, uma falta de fé que se você sacrificar um pouco agora, você vai se diferenciar, porque não tem nenhum homem fazendo isso. Quase ninguém faz isso. Então você vai se diferenciar, sua motivação vai voltar, você vai ficar independente de circunstâncias externas. E o que aconteceu na minha vida? Eu comecei a gravar os vídeos. Em 100 dias de retenção, eu comecei a gravar os vídeos e minha vida mudou completamente da água para o vinho, um verdadeiro milagre. Eu morava com os meus pais com 28 anos. Eu era um fracasso financeiramente falando. E claro, beleza, eu estava fazendo medicina, eu sou médico e engenheiro, beleza. Mas eu tinha 28 anos, eu não tinha, estava morando com meus pais. E eu comecei a gravar os vídeos. Eu estava caminhando para uma vida completamente escravizado pelo prazer sexual. Eu estava sempre perseguindo mais novidade, indo atrás de uma menina, ou sendo rejeitado por uma, ou tendo uma indo atrás de mim, que eu nem gostava muito, mas às vezes eu tinha meio que usado ela e ela consentindo com isso, né? Mas não é saudável. Um homem casado está constantemente alimentando a luxúria sexual dele, olhando para o corpo de outras mulheres na rua ou rolando pelo Instagram cheio de bunda e peito, ele está programando o cérebro dele para perder o desejo pela própria esposa. Um estudo citado no livro Your Brain on Porn, com ratos, mostrou que quando o macho tinha acesso à mesma fêmea, o tempo de ejaculação dele aumentava. Mas se trocava a parceira, imediatamente ele voltava a ejacular mais rápido. O nome disso é efeito Coolidge, uma busca compulsiva por novidade sexual. Agora imagine esse mesmo mecanismo no cérebro de um homem, que todos os dias alimenta o vício em novidade, com pornografia ou redes sociais. O cérebro associa a excitação ao novo, e não a parceira sexual que ele escolheu para passar a vida toda. Com o tempo, ele perde o tesão no casamento e nem entende por quê e acha que a culpa é dela. Isso não é sobre moralismo, é sobre neurociência. Você não foi feito para desejar e ver o corpo de 100 mulheres numa tela. Você foi feito para canalizar essa energia em uma só. E mais do que isso, para construir algo real com ela. Luxúria incontrolada não é liberdade, é prisão com aparência de prazer. Galeno já falava isso, que há 2000 anos atrás, né? E ele fala sobre a questão da retenção seminal. Eu achei citações que eu tenho no meu livro, como que a retenção seminal é importante na questão de você conservar essa castidade e essa saúde. Galeno, Hipócrates, Pitágoras, Platão, todos eles falavam que é importante você aprender a reter para você pegar essa energia e ela trabalhar na questão da vitalidade. Infelizmente, como a sociedade está nessa questão da alimentação incorreta, dificilmente, e é um sonho do mundo masculino o quê? O cara aprender a controlar o orgasmo. Que homem que não quer aprender a controlar o orgasmo? Que homem que não quer aprender a se livrar, né, da disfunção erétil, se livrar da ejaculação precoce? Esse é um tormento que está hoje no mundo contemporâneo. Por quê? Porque tudo que ele faz atrapalha isso. Ele dorme tarde, ele come mal, ele tem uma vida estressada, ele quer desestressar na relação íntima, só que ele mal sabe, porque no momento após a ejaculação, a gente tem um movimento de 3 tipos de hormônios que desestabilizam e causam esse efeito Coolidge e desestabiliza a questão cerebral também. Por quê? Porque no momento em que você está ali, né, na atividade, você está ali quase chegando ao pico. Pessoal, relembrando, ele deve ter explicado o efeito Coolidge aqui no livro, tá? Sexo Castro. Tá aí. E eu também explico no meu vídeo aqui sobre o Careza aqui no canal, no meu livro também, eu explico, tá? Vocês têm que entender mais, presidente americano, é bem engraçada a história. A história é interessante. É que ele tá falando, mas vocês não, às vezes perdem o porque termo. É o nome científico que eles colocou, né? Sim, sim. Porque conta bem rápido essa história do presidente. O presidente americano estava numa fazenda e visitando a fazenda e umas galinhas ali no galinheiro. E, de repente, a esposa dele também estava. E a esposa dele viu um galo cobrindo várias galinhas. E a esposa comentou com o mordomo lá que estava do lado e falou assim: nossa, o presidente tinha que ser desse jeito, olha aí, ele não comparece, né? Dá o recado para ele.
Aí o mordomo foi lá mais na frente, no mesmo dia, conversou com o presidente e falou, ó, presidente, sua esposa falou que você precisava ser igual o galo lá, ó, comparecer, você não anda comparecendo. Eu falei, mas o galo comparece porque ele não faz isso numa galinha só, né? Ele faz em várias. E aí virou uma piada americana e os cientistas acabaram atribuindo esse efeito que acontece com todos os mamíferos, inclusive com seres humanos. Aí, ou seja, foi testado em ratos, em Também, outros animais, vários acontece animais. a mesma coisa. Aí a gente já vê por ressonância magnética, alteração hormonal, tem etc. Esses eram outros, tipo assim, você pega o mesmo um grupo de homens e colocar o mesmo vídeo adulto para eles muitas vezes. O que acontece depois ao longo de 15 dias? Aumenta o tempo, né, da ejaculação e aumenta o tempo para a ereção. Quer dizer, o efeito Quality está ali se provando, né, através de vídeo. Né? E outros experimentos que eles fizeram, quer dizer, por isso que a lua de mel no máximo é 2 anos, quando ela chega a 2 anos, depois vai perdendo o estímulo. Por quê? Porque você está se reproduzindo o tempo inteiro, você está cumprindo aquela tarefa de reproduzir e a partir daí é como você cumpriu a sua missão no mundo dos mamíferos. Né? Como a gente é um mamífero que precisa da racionalidade para aprender a controlar o instinto sexual, porque a gente nasceu com essa propriedade. O problema é que a gente se perdeu. O problema é que, desde pequena, a maioria da humanidade, principalmente os homens, tem o vício da compulsão na masturbação. E aí vai alterando o nosso caminho neurológico, que vai criando caminhos neuronais para picos de dopamina muito grandes, que o Gary Wilson, no livro dele, ele fala que são caminhos criados pela proteína delta-FOSB. Essa proteína delta-FOSB, ela vai alargando esses caminhos neuronais como se fosse uma estrada ao longo da vida, da cabeça do adolescente. Então, quer dizer, quanto mais pico de dopamina, é como se aquele caminho se alargasse e ficasse mais forte. Então, o adolescente ele quer ter um outro tipo de atividade para leitura, para oração, para algum estudo, e de repente qualquer frustração leva ele para o buraco, para esse caminho rápido que é buscar uma dopamina fácil, rápido. E é onde ele busca com maior facilidade e com maior quantidade na questão da sexualidade. Se não for na sexualidade, é na dependência química, que é a mais forte. E a partir daí a gente vai viciando o nosso cérebro a esse tipo de sexualidade. E aí, a partir daí, a gente desaprende a controlar o instinto sexual, porque o homem não tem lógico o sexo, Eduardo. Porque olha aqui, olha o prejuízo que é para a mulher. A mulher, ela tem que tomar anticoncepcional. Se ela não tomar anticoncepcional, ela vai engravidar. Não tem problema ela engravidar. Se ela quer, tudo bem. Mas um filho atrás do outro, que mulher quer né, dar à luz o tempo todo, constantemente. E ainda mais hoje em dia, né? Meu pai teve 9 irmãos, mas mas teve porque, às vezes, na época, ainda não tinha a pílula, né? Porque foi só a pílula ser inventada, a taxa de fecundidade diminuiu enormemente. Quer dizer, as mulheres não queriam, elas eram sujeitas, não tinha como elas o que fazer. Era o tempo todo. Às vezes amamentava... Porque não sabiam do careza. Não sabia. Se amamentava até mais tarde para prolactina, que é o outro hormônio que é expresso, né, na função sexual, fazer efeito e produzir leite e inibir o estímulo sexual. Inibir o cio, inibir a possibilidade de ficar grávida. Então, assim, e no momento que inventou a pílula, todo mundo não quis. Então, a mulher, ou ela vai ter... Porque a gente sabe que os anticoncepcionais, de certa forma, eles têm as suas restrições, né? Então, assim, se o homem controlasse o orgasmo, não seria muito melhor para ela? Né? Então... para ambos, né? Para ambos. Né? E para o relacionamento em si. Estudos, eu vou falar uma coisa aqui que pode até alertar. O quê? Tem estudos que falam que o sêmen... porque o sêmen tem o pH básico, né? E dentro do órgão sexual feminino é ácido para proteger ela. Como o sêmen ele é básico, então tira a acidez da vagina. Então ela fica propensa a ter endometriose, vaginose, algumas coisas que... Olha que interessante. Eu li há muito tempo atrás. E aí fiquei impressionado com a coisa.
Não é tão fácil a prática. Você tem que estar decidido. O casal tem que estar decidido. Mas que funciona, funciona. Mas o que é fácil na vida pra você? É fácil você deixar, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Concordo. Só que ela vai te levar a ladeira abaixo. Então você precisa de disciplina na vida, precisa de dedicação pra você ter saúde, bem-estar, né? Paz espiritual. Tudo na vida demanda esforço, não tem nada que é de graça. A graça não é de graça, né? Eu concordo em gênero, número e grau. E até mesmo, eu falo isso perante uma perspectiva das pessoas usuais. Quem já praticou careza, seja 1 semana, 2 semanas, etc., você vê a diferença e, sinceramente, eu prefiro a retenção seminal, óbvio, com o sexo mais a retenção seminal, do que não ter retenção seminal. Porque é que nem o fast food. É gostoso? É. Por alguns segundos. O depois, a sensação pós, o efeito pós que dá no relacionamento é péssimo. É péssimo. No caso clássico, né? Casou e engordou. Né? Porque tem aquela mudança do sistema dopaminérgico, começa a influenciar na questão da alimentação também influencia novamente na questão da sexualidade, dos hormônios sexuais, e aí começa que a gente chama balaio de gato, né? Uma coisa atrapalhando a outra e atrapalha toda a questão do corpo.